Hey, você aí do outro lado, você já se sentiu super produtivo dentro de um jogo, mas meio travado na vida real? Você vai lá, planta, minera, organiza sua mochila, rega suas flores e quando você desliga o videogame, olha para sua vida e ela está como um terreno baldio, sem planejamento nenhum, uma zona total. Nenhuma florzinha cresce ali no meio daquele deserto. Hoje eu quero conversar com você sobre um jogo simples, mas que pode se tornar uma metáfora poderosa para a nossa rotina, que é Stardew Valley. Stardew Valley é um jogo que é uma simulação de fazenda, que você tem que administrar a fazenda que você herdou do seu avô. Em Stardew Valley você tem um ciclo do dia bem simples. Você acorda, sai de casa, resolve seus problemas, depois você tem que voltar para casa e descansar e assim começa uma rotina, um padrão bem básico do jogo. E aí você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer no jogo. Você pode plantar, colher, cuidar dos animais, coisas simples de fazenda, né? Mas você tem que visitar a vila de vez em quando, você tem que minerar, construir suas ferramentas. Então tem muita coisa, a tentação é muito grande de coisas para fazer. O mapa também é muito legal porque ele é bem grande, mas aí você se depara com a questão. O tempo e a energia são limitados no jogo, você aprende isso logo no começo. Então é muito importante que você tenha uma noção muito boa de como controlar o seu tempo e a sua energia. E isso não é muito diferente da vida real, que a gente tem que realmente aprender a controlar o nosso tempo e a nossa energia. E no jogo, um exemplo simples aqui de como isso é importante, se você está andando no mapa sem rumo nenhum, você simplesmente na hora que anoitece, o personagem vai dormir no meio da estrada, sem dignidade nenhuma, alguém vai te assaltar e um estranho vai ter que te levar para casa. Então realmente é assim, até Stardew Valley tem até um lado humilhante aí, né? Então você tem que planejar muito bem e eu acho que é muito parecido com a vida real, que a gente acorda com 1000 planos, vou fazer isso, aquilo, outro, e a gente termina o dia exausto, frustrado, sem saber para onde a energia foi e a gente não conseguiu concluir nenhuma das tarefas. Por isso eu acho que uma das lições que a gente aprende com o Stardew Valley é a verdadeira produtividade não é fazer tudo, é saber o que deixar para depois. Então não adianta você anotar lá na sua listinha de coisas para fazer no dia 1 milhão de coisas diferentes. Você tem que ter noção do que você pode fazer naquele dia. Produtividade é você maximizar, né, o tempo que você faz as coisas, então você vai fazer tudo com menos tempo para sobrar mais tempo para você descansar e não para você trabalhar mais. Tem gente que acha que ser produtivo é ficar 12 horas seguidas trabalhando. E não, é você conseguir fazer um trabalho de 8 horas, às vezes em 4, e usar as outras 4 horas restantes para descansar, fazer outras coisas para deixar sua mente livre. Então, produtividade não é sobre fazer tudo, gente. É sobre saber se organizar e deixar coisas para o outro dia, se possível. Então, com o tempo, no jogo, a gente começa a entrar num ritmo, a gente começa a pegar o ritmo do jogo. Então a gente acorda, rega as plantas, se você tiver bicho, você alimenta os bichos, conversa com os vizinhos e esse ciclo se repete. E nessa repetição você começa a notar que você criou uma rotina. E essa rotina é muito importante para a nossa vida também, porque você começa a ver padrões, você começa a antecipar o tempo, né, das coisas e você consegue se planejar com mais leveza. Isso esclarece a nossa mente e nesse espaço de calma é que a criatividade floresce. Por que eu estou falando de criatividade? Porque criatividade é basicamente solução de problemas. É você encontrar a solução que às vezes não é óbvia e resolver aquele problema. Então, para você ter uma clareza na solução de problemas, você precisa ter uma rotina, porque criatividade precisa de ritmo, e o ritmo você só consegue a partir da rotina. Então, esse ciclo do jogo me ensinou também a valorizar os dias comuns, aqueles dias que de fora parecem super entediantes, porque a gente não tem nada para fazer, mas por dentro são onde o verdadeiro trabalho criativo ele acontece. A gente precisa realmente valorizar esse ócio criativo. E tem dias em Stardew Valley que você maximizou tanto a sua produtividade que você simplesmente não tem muito o que fazer. Né? A colheita está feita, sei lá, não tem festival na cidade, nenhum projeto novo à vista ali, nenhuma das missões, você já concluiu meio que tudo e tudo bem, porque esses momentos vazios, eles não são perda de tempo como muita gente pensa. São justamente eles que abrem espaço para as novas ideias, para a gente poder pensar em novas coisas ou solucionar problemas do dia a dia com mais clareza. Então o tédio, na verdade, ele é uma pausa fértil no seu dia. Na vida chamam isso, né, de ócio criativo, como eu acabei de mencionar. A pausa não é o contrário da produtividade, ela é parte
do processo. É como na música. Na música a gente tem silêncio, pausas, né? A gente tem até símbolo para as pausas na música. Porque a pausa é necessária para dar valor para o que vem depois. Porque se é tudo de uma vez, você não consegue valorizar o que veio depois e nem o que veio antes. Por isso é muito importante no seu dia a dia você ter uma pausa, ser organizado na sua rotina, ter blocos de trabalho, 1 hora, 2 horas e ter uma pausa para relaxar, para descansar o cérebro. Porque como no jogo, o personagem principal ali que a gente começa não tem uma história muito fixa, mas ele começa com burnout, porque ele não entende essa questão da pausa. Para vocês entenderem, o personagem ele recebe herda essa fazenda do avô, e aí anos depois ele tá super esgotado, e aí ele abre a gavetinha dele lá do escritório e encontra a carta. E aí ele pensa, eu preciso achar um sentido para minha vida, porque ele tá naquela loucura da cidade, trabalhando sem parar, às vezes sem motivo nenhum, e aí ele decide largar tudo e ir pra fazenda. Claro, né? Fazenda também não é qualquer coisa, você herdar uma fazenda não é qualquer coisa. Mas isso lembra muito também a vida real no sentido que no final dos anos 90 e início dos anos 2000, isso persiste até hoje, muito nos Estados Unidos também, as pessoas entrarem quase num burnout ou terem um burnout mesmo, tá cansado da cidade, do trânsito, você pegar 1 hora de trânsito para ir num lugar que é, sei lá, 3 quilômetros da sua casa, ou a quantidade absurda de pessoas, né? Aquele trabalho louco, sem fim. Então as pessoas cansam disso e decidem voltar para cidades pequenas, às vezes morar numa fazenda, morar numa casa mais afastada. Isso é um movimento que acontece hoje em dia e é muito forte, e o jogo retrata um pouco disso também. Então o personagem ele começa a ver a sua fazenda crescer, ele vai para o interior, ele começa a achar um significado na sua vida e ele entende que não é pela intensidade da vida louca da cidade grande, mas sim pela consistência das coisas que ele faz no dia a dia. É um passo por dia, um cuidado por vez. Então a vida não é o checklist. O checklist não é o que faz sentido na nossa vida. É a razão por trás de tudo que nos faz ter um sentido do todo, né? Que nos faz entender por que a gente está ali. Então, Stardew Valley me lembra muito que a vida se constrói com rotina, com muito descanso e com dias bons, com dias ruins e com dias vazios também. Talvez a gente só precise se lembrar que de vez em quando descansar também é produzir e que até no tédio a gente pode encontrar a inspiração. E que toda colheita começa com paciência. Me conta aí nos comentários, você já jogou Stardew Valley? O que esse jogo conseguiu te ensinar? E que outros jogos você gostaria de ver por aqui nesse tipo de formato de vídeo? Se você curtiu esse tipo de reflexão, tem outros vídeos aqui no canal sobre rotina, criatividade, escrita, literatura e sobre como viver com um pouco mais de calma nesse mundo acelerado. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!